Agora nós vamos para uma parte que começa com outros termos técnicos, tá? Acopladeira. Existem diversos tipos, esse aqui é um dos modelos que eu coloquei aqui, um maquinário empregado para acoplagem, tá? Nesse caso aqui para tubos. O alicate de eletrodo, olha aqui o alicate, o eletrodo fica aqui, olha aqui o alicate, aqui o eletrodo. Alma do eletrodo. Núcleo metálico de um eletrodo revestido cuja seção transversal apresenta uma forma circular maciça. Essa aqui é a alma do eletrodo, aquela parte metálica, okay? Que é toda essa... vem de fora a fora, a gente vai ver depois com mais clareza. E esse aqui tem uma oxidação na ponta de pega da alma do eletrodo. Depois a gente vai aprender tudo isso, a gente vai aprender a fazer inspeção de consumíveis. Arame. Esse rolo aqui, ó, esse aqui é um rolo de arame do processo de soldagem MIG-MAG. Ele vem em filamento aqui, todo ele circular aqui, que conforme vai soldando vai se desenrolando. Tem diâmetro 0,8, 1,0, 1,2. O mais usual é o diâmetro de 1,2, tem vários diâmetros. Tem o arame tubular também, que é utilizado para o processo de soldagem arame tubular. No caso do arame tubular é semelhante com esse arame aqui, só que ele é oco. Através dele tem compostos que ajudam para a atmosfera protetora. Atmosfera protetora, envoltório de gás. Ó, aqui nós temos um arco elétrico gerado pelo tungstênio, aqui está o tungstênio, aqui está o metal líquido. E isso aqui, esse envoltório de gás que vocês estão vendo, é a atmosfera protetora. É ela que protege a junta ser soldada com a sua composição química, tá? Pode ser composta por gases inertes, como argônio, hélio, que a gente vai ver, como no caso do argônio da TIG é somente com esses, tá? Mas se fosse o processo de soldagem MIG-MAG, por exemplo, pode ser CO2, que é um gás ativo, como pode ser uma mistura também, que também é um gás ativo. Tudo isso a gente vai aprender depois também. Lembrando, aqui é mais como se a gente estivesse lendo um dicionário técnico para vocês irem entendendo. Ele vai servir de consulta depois, porque a gente vai começar a falar muito sobre esses termos técnicos. Atmosfera redutora. É a atmosfera quimicamente ativa que, elevada temperatura, reduz os óxidos. Brasagem. Esse processo de soldagem aqui, ó. Que tem uma fonte de calor, chama, e aqui tem um material que está sendo adicionado à junta. Certificado de qualificação soldador. Esse aqui é um certificado de qualificação, aqui vem a logomarca da empresa, número de certificado, data de certificação, tudo isso depois vocês, como inspetor de soldagem nível 1, devem pegar o certificado, verificar se o soldador está apto ou não para executar a soldagem. Normalmente o soldador possui um sinete de forma numérica, ou em alguns casos raros, em algumas empresas eu vi que eram letras, tá? Mas a maioria das vezes é numérico. Perfeito? E sempre com o nome do soldador, CPF do soldador, qual é o EPS, que é o procedimento de soldagem que foi utilizado, tubo de teste ou chapa de teste utilizado, a norma de qualificação, vocês vão ver depois também. O soldador não pode soldar. O soldador é qualificado na norma ASME9. Ele não vai poder soldar uma estrutura metálica que é WS de 1.1, por exemplo. Mas isso a gente vai aprender depois com mais calma. Corpo de prova. Corpo de prova é a amostra retirada para o laboratório, podendo fazer ensaio de dobramento, tração, nick break, impacto, inúmeros ensaios. Tá? E corpo de prova é diferente de peça de teste, pois a gente vai ver com mais calma. Corte com eletrodo de carvão. Esse aqui é o eletrodo de carvão. O corte é o processo de corte. Ele vem removendo o material aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Ele remove o material, ó. Ele é um processo barulhento. Ele é um processo que transforma o metal ali, vai cortando, deixando ele de forma líquida e vai empurrando ele. Então ele tem muito barulho e muito fogo, ó. Muito fogo. Aqui tem uma tabelinha de exemplo para vocês entenderem. O diâmetro de 1/4, corrente
de 300 amperes, a profundidade máxima é 8 milímetros, a velocidade de corte 0,5 metros por minuto. É bastante, né? Metro de metal removido 1,5 metros. Ele é um processo que deixa o material bem ruim depois, sim, vocês vão entender depois melhor. É necessário uma preparação após o corte, até mesmo por causa da contaminação. Mas enfim, isso a gente vai ver mais adiante também. Corrente elétrica, a intensidade de corrente que passa pelo eletrodo. Vocês vão aprender também a medir a corrente elétrica durante a execução da soldagem, para verificar se ela está de acordo. Como vocês sabem, uma máquina de solda, ela gera um curto-circuito, um transformador gera um curto-circuito e num ponto, num elo mais suscetível ao aquecimento, ocorre a fusão ali. Ok? A gente vai aprender isso depois com o processo de soldagem. Diluição, a relação da massa do metal de base fundido com o metal de solda. A gente também vai aprender mais adiante. Eficiência de deposição, a relação do peso do metal depositado com o peso do consumível utilizado. Vai gerar um percentual. Eficiência de junta, relação entre a resistência de uma junta soldada e a resistência do metal de base. Eletrodo de carvão, é o eletrodo usado na operação do corte, que é esse eletrodo aqui que a gente viu. E esse aqui é o processo de corte, Eletrodo nu, metal de adição consiste de um metal ligado ou não, em forma de fio, fita, barra, né? Pode ser o rolo do arame do processo MIG-MAG, do arame tubular, enfim. O eletrodo é revestido, normalmente vem nessas caixas, ó, aqui um exemplo de uma caixa de embalagem da ESAB, vem os eletrodos aqui dentro. Esse aqui é um eletrodo, tá? Ele é composto pela ponta de pega, que é essa extremidade. A alma do eletrodo é toda essa parte metálica. O revestimento é o que cobre essa parte metálica e aqui é a ponta de arco. Ó, aqui é a ponta de arco. É aqui que quando encostar lá na superfície vai gerar um arco elétrico. Ponta de pega, a gente viu, é aqui. Ponta de arco, é aqui. Revestimento, toda essa parte cinza aqui achurada, ó, que cobre. Aqui está um corte do transversal do eletrodo. Eletrodo para soldagem a arco, componente do circuito de soldagem através do qual a corrente é conduzida entre o porta-eletrodo e o arco. Eletrodo de tungstênio. O eletrodo de tungstênio ele é utilizado no processo de soldagem TIG, que nós temos uma tocha TIG, o bocal da TIG, vou trocar aqui o ponteiro, montador laser, ó, tocha TIG, o bocal de cerâmica da TIG, prolongador, a capa. E aqui nós temos o eletrodo de tungstênio. Ó, ele tem uma fiação, depois vamos entender o porquê desse ângulo. Aqui, esse cinzinho aqui é o eletrodo de tungstênio. E na ponta dele tem cores, cinza, dourado, azul, vermelho, verde. Para cada tipo de material, para executar a soldagem, é utilizado uma cor. O mais utilizado é o vermelho. Depois a gente vai aprender isso também. O ensaio é a avaliação realizada em um certo material de maneira pré-estabelecida sem a utilização de dispositivos laboratórios específicos. Existe ensaio destrutivo, como tração, ensaio de dobramento, ensaio de impacto, ensaio de dureza, como existem também ensaios não destrutivos, que seria líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ensaio de líquidos penetrantes, né? Depois nós vamos ter um módulo também falando somente sobre ensaios mecânicos e ensaios que são de formas destrutivas e ensaios não destrutivos. Equipamento, produto soldado na fabricação, construção e montagem, tais como vaso de pressão, que é esse caso aqui, né? Tem tubulações, aqui ó, uma refinaria, ó, tubulações, torre, vaso de pressão, permutadores aqui, tem inúmeros equipamentos, tá? E tudo isso tem que ter profissional qualificado e certificado para fazer a inspeção. Equipamentos de soldagem, máquinas, ferramentas, instrumentos. Nesse caso aqui nós temos uma estufa, que faz parte de um equipamento de soldagem, uma máquina de solda, seus acessórios, tudo isso é equipamento de soldagem. Escama
É o aspecto da face da solda, ó. Vou trocar agora o ponteiro de novo. Ó, esse aspecto aqui, ó, isso aqui é a escama da solda, ó. Olha aqui embaixo, ó, aspecto da solda, tá? A escória é essa aqui, ó. Isso aqui é uma escória, ó, que ela não foi batida. Quando tu bate a escória, ela se solta e o cordão de solda fica assim, ó. Aí, o processo que gera escória, eletrodo revestido, arame tubular, isso tudo a gente vai aprender também. Extensão do eletrodo ou stick-out é o comprimento da parte não fundida do arame consumível medido a partir da extremidade de tubo de contato, ó. É daqui até aqui, ó. Isso é a extensão do eletrodo. Isso é o stick-out. Opa, desculpa. Aqui é o stick-out, ó. Aqui é o comprimento do arco. Ó, stick-out, parte não fundida do consumível a partir da extremidade. Aqui ele está fundido, né? Fluxo, material mineral granular. Ele que é utilizado para, por exemplo, no caso de arco submerso. Isso aqui é o fluxo. Aqui tem um arco e tem um fluxo protegendo esse arco. Gabarito de solda. Dispositivo para verificar as formas e dimensões da solda. Esse aqui é um calibre de solda, né, que dá para medir em inúmeras situações. Vão ter um módulo também somente de instrumentos de medição. Gás de proteção, né, são os gases nessas espécies de cilindros aqui. Gás inerte é um gás que não combina quimicamente, como argônio, hélio. Geometria da junta é a forma da seção transversal da junta. Goivagem, a operação pela qual se forma um bisel ou chanfre através da remoção de material. Pode ser por arco elétrico, por exemplo, que se forma um bisel através da remoção do material por arco elétrico. Goivagem na raiz, remoção do metal de solda, do metal de base, pelo poço de uma junta, digamos que fosse uma junta em X aqui. Isso ocorre muito, tá? Ele foi lá, soldou aqui, e aí quando for soldar desse lado, ele precisa fazer uma goivagem para poder adicionar material. Depois a gente vai entender. A junta soldada é a união obtida por soldagem de 2 ou mais componentes. Isso aqui é uma junta soldada, uma junta de topo, o chanfre em V, que foi soldada. Isso aqui é uma junta soldada. E uma junta dissimilar, é constituída por componentes cujas composições químicas são diferentes. Por exemplo, aqui nós temos a 508 grau 3, e aqui nós temos o material AISI 316L. São composições químicas diferentes, então isso se chama junta dissimilar. Tudo isso vamos aprender depois também. Martelamento. Martelamento é um trabalho mecânico aplicado à zona fundida por meio de impacto. Normalmente o martelamento ele é proibido, tá? Em alguns casos, eu inclusive já tive que utilizar o processo de martelamento em situações de manutenção, mas cada caso é um caso. O processo de soldagem usual, normalmente ele é proibido. Metal de adição. O metal a ser adicionado a uma junta para sua soldagem ou brasagem. Metal depositado. Metal de adição depositado. Aqui já está depositado e de adição a ser adicionado. Aqui a vareta, nesse caso, é um metal de adição a ser depositado. O tungstênio que está aqui não é um metal de adição, tá? Não é ele que funde, quem funde é a vareta. Quem vai derreter é a vareta. Operador de soldagem, pessoa capacitada a operar o equipamento. Normalmente, arco submerso, por exemplo, é um operador de soldagem, não um soldador. Passe de revenimento, depósito de solda feito em condições que permitem a modificação estrutural do depósito anterior de sua zona afetada termicamente. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, para aprender, vamos relembrar. Ó. Primeiro passe, primeira camada. Segundo passe, segunda camada. Terceiro passe, terceira camada. Quarto passe, 1, 2, 3, 4 camadas. Quinto passe, 4 camadas. Sexto passe, 4 camadas, ok? Normalmente o passe de revenimento é o seguinte, ó. Vamos aqui na quarto, quinto e sexto passe, aqui na quarta camada, ó. É retirado o reforço, retirou o reforço, e aí vamos lá e soldam de novo aqui, dão mais outros passes aqui. Com qual propósito? De fazer um processo de revenimento sobre essa região. Se a gente retirar esse reforço novamente, vai constatar que a dureza vai reduzir.
Isso quem vai determinar é o inspetor de soldagem nível 2, em quais situações. Peça de teste. Aqui nós temos um tubo de teste, né? Pode ser uma chapa de teste, pode ser um tubo de teste. Peça soldada para qualificação de procedimento de soldagem. Podemos fazer uma EPS, por exemplo, ou para qualificar um soldador. Tá? Aqui, normalmente, a EPS não... Posição de soldagem não é uma variável essencial, a gente vai entender isso depois também. Aqui provavelmente seja... Aqui é uma qualificação soldador. Posição de soldagem 6G. Depois vão entender melhor também o que é essa situação. Polaridade direta, corrente contínua, isso aqui é importante, tá? Eletrodo negativo, direto. Então, ó, tipo de ligação dos cabos elétricos para soldagem a ar com corrente contínua, que é o tipo de corrente mais usual. Mais usual é a corrente contínua ao invés da corrente alternada. Depois vamos entender também melhor. Na qual a peça é o polo positivo, a peça é positivo e o eletrodo é negativo. Então a peça é positivo e o eletrodo é negativo. Então CC- ou polaridade direta. Já na polaridade inversa, é o contrário. A peça é o negativo e o eletrodo é positivo. Ó, peça é negativo, eletrodo... peça positivo, eletrodo negativo na direta. Na inversa é peça negativo e eletrodo positivo. Depois vamos entender isso melhor também. Pós-aquecimento, pré-aquecimento, pré-aquecimento localizado. O pós-aquecimento ele é imediatamente após a soldagem. Ele tem o objetivo de remover o hidrogênio difusivo. Já o pré-aquecimento ele é aplicado antes de executar a soldagem, com a finalidade de reduzir a taxa de resfriamento da peça. Tá? Aqui nós temos um pré-aquecimento, né, numa junta a ser soldada, aqui estão vendo o bisel dela, ó. Aqui tem um bisel. Então tem um pré-aquecimento aqui por chama, poderia ser um pré-aquecimento aqui, ó, junta a ser soldada, então é pré-aquecimento com resistência elétrica, ó, as resistências elétricas. E se já tivesse a solda aqui, seria um pós-aquecimento, daí se a gente fosse fazer o controle. Progressão de soldagem. A progressão de soldagem ela existe somente para a posição de soldagem vertical. Então ela pode ser progressão de soldagem ascendente, que ela está subindo, ó, aqui o eletrodo subindo, ou descendente, ó, onde o eletrodo está descendo. Okay? Procedimento de soldagem é o documento que descreve todos os parâmetros e condições de operação de soldagem, também conhecido como especificação de procedimento de soldagem, EPS. Processo de soldagem são os processos utilizados para unir materiais, como o processo de soldagem eletrodo revestido, processo de soldagem TIG, processo de soldagem MIG-MAG, processo de soldagem aerotubular, processo de soldagem eletroescória, processo de soldagem eletrogás. Tudo isso a gente vai entender depois também. Qualificação de soldador. Demonstração da habilidade de um soldador em executar soldas que atendam a padrões previamente estabelecidos. Quem determina tudo isso é o inspetor de soldagem nível 2. Qualificação de procedimento. Demonstração pela qual soldas executadas por um procedimento específico podem atingir os requisitos pré-estabelecidos. Registro de qualificação do procedimento, que é a RQPS. O documento fornece as variáveis reais. Como é que funciona? É assim. O nível 2 vai fazer a qualificação de um procedimento de soldagem. Quais são as etapas? Ele vai gerar uma EPS preliminar, eu vou gerar uma EPS preliminar, descrevendo como que deve ser executada a soldagem, quais são os parâmetros que vão se obter. Após isso, eu vou pegar um soldador lá, vamos executar a soldagem, vou registrar todos os parâmetros durante a execução da soldagem. Vou pegar essa peça de teste, vou levar ao laboratório para fazer a usinagem e os ensaios, ou seja, vou gerar corpos de prova da peça de teste para ensaio de tração e dobramento, por exemplo. Após o resultado desses ensaios, onde eu vou ter um relatório, do laboratório, vou ter o relatório de acompanhamento de soldagem, tem EPS preliminar, eu pego todo esse material, ele é gerado uma RQPS, que
que é o registro de qualificação, onde ele vai estar todas as variáveis de todas as situações do processo de soldagem. E após tudo isso, a RPS são inúmeras folhas, é gerada a IPS. Normalmente, principalmente grandes empresas, como estaleiros, por exemplo, é exigido a IPS em uma única folha, porque eles utilizam ela à frente da soldagem. Ao invés de uma IAS, eles utilizam a EPS à frente de soldagem para o soldador consultar as informações, bem como o inspetor de soldagem também. Sequência de soldagem é a ordem pela qual são executadas as soldas de um equipamento. Revestimento do chanfre, aqui já é passando. Ó. Amanteigamento, mais conhecido como amanteigamento. Tá? É o revestimento produzido por uma ou mais camadas de solda depositada na face do chanfre, com o objetivo de produzir um metal de solda compatível metalurgicamente com o metal de base de outro componente. Ó. Isso aqui é um revestimento. Normalmente, o revestimento é feito quando... tudo depende de cada situação, né? Um material dissimilar, uma junta dissimilar. Um exemplo aqui é um aço carbono e aqui é um aço inox, um exemplo. Tá? Se o nível 2 determinou que tem que ser feito um revestimento, ele vai fazer o chanfro, o soldador vai ter que fazer o chanfro aqui, revestir com um metal de adição e depois vem com outro material. A gente faz muito solda de revestimento também, com amanteigamento na soldagem de suporte, tá? Quando tem uma junta dissimilar. Mas cada caso é um caso. Solda é a união localizada de metais ou não metais produzida pelo aquecimento dos materiais à temperatura adequada, com ou sem aplicação de pressão, ou pela aplicação de pressão apenas com ou sem o metal de adição. Solda autógena, solda executada por fusão de materiais sem a participação do metal de adição. Aqui é uma solda. Não, um processo de soldagem TIG, nós temos o tungstênio aqui, ó, ele tá afiadinho, ó. Ó, o envoltório de gás, aqui, ó, protegendo a poça de fusão. E aqui tá a vareta. Se nós não tivéssemos a vareta, somente o tungstênio fundindo o material, nós teríamos uma solda autógena, ou seja, não teve a participação do metal de adição, que seria a vareta. Solda de selagem, solda executada com a finalidade de impedir vazamentos. Solda heterogênea, solda cuja composição química da zona fundida difere significativamente daquela do metal de base, no que se refere aos elementos de liga. Normalmente ele vai ser com uma solda dissimilar, né? Que ela vai ter uma composição que é diferente. Solda homogênea, solda executada de modo que a composição química do metal de solda seja próxima do metal de base. O aço carbono, por exemplo, aí é mais comum a gente ter uma solda homogênea se a gente utilizar um consumível adequado, tá? Sempre se utilizar consumível adequado, porque tu pode ter, digamos, uma solda de aço carbono, as duas juntas são aço carbono, vai unir ela, e aí tu utilizou uma vareta de aço inox, já mudou a composição química, então aquela solda é heterogênea, mesmo a junta não sendo dissimilar. Perfeito? Isso já aconteceu uma vez numa obra onde foi utilizado, era P91 e eles utilizaram vareta de aço carbono. Aí vocês imaginam o bolo que deu tudo isso. Então é importante, quem tem que verificar é o inspetor de soldagem, se o consumível está sendo usado corretamente de acordo com os documentos de soldagem, que pode ser PS ou IAS. Soldador é a pessoa capacitada para executar a soldagem de forma manual ou semiautomática. Solda de fixação ou solda provisória, ponteamento. É uma solda destinada a manter os membros ou componentes adequadamente ajustados até a conclusão da montagem. Ó, isso aqui são pontos de solda, ó, ponteado. Ó. O ponto está ponteado. E a norma, nível de informação, a norma exige que o ponteador seja qualificado também. É diferente do teste, tá? Não é o mesmo tipo de teste que a gente faz para soldador. É diferente, mas ele deve ser também qualificado. Tem obras aí, em grandes empresas principalmente, eles gostam de utilizar o caldeireiro para poder fazer o ponteamento. Então o caldeireiro tem que ser qualificado para fazer esse ponteamento. E depois o soldador qualificado para executar a soldagem. Soldabilidade é a capacidade de um material de ser soldado sob determinadas condições de
fabricação impostas. Soldagem a arco, operação referente a grupo de processo de soldagem que produz a união de metais pelo aquecimento por meio de um arco elétrico. A soldagem é o método utilizado para unir materiais por meio de solda. Soldagem automática, o processo de soldagem na qual toda a operação de soldagem é controlada automaticamente, sem intervenção do operador. Soldagem manual, é o processo de soldagem na qual toda a operação de soldagem é executada e controlada manualmente, por exemplo, eletrodo revestido, MIG-MAG. Soldagens, MIG-MAG não, perdão, eletrodo revestido e TIG. Soldagem semiautomática, eu estava já indo à frente ali, é o processo de soldagem MIG-MAG, por exemplo. Porque o processo de soldagem no qual o equipamento de soldagem controla a alimentação do metal de adição e a progressão de soldagem é controlada manualmente. Isso a gente vai aprender depois também na aula de processo de soldagem. Sopro magnético é deflexão de um arco elétrico, seu percurso normal, devido a forças magnéticas. Uma peça, se ela estiver imantada, o arco aqui, ó, ele vai se desestabilizar. Aí vai gerar muito problema de soldagem, não consegue soldar, só dá problema. Então é necessário, dependendo de cada situação, fazer um processo de desmagnetização para não gerar o sopro magnético. Inclusive existem procedimentos para isso. Taxa de deposição, massa de material depositado por unidade de tempo. Técnica de soldagem, detalhes de um procedimento de soldagem que são controlados pelo soldador operador. Temperatura de interpasse. Em soldagem multipasse, temperatura do metal de solda antes do passe seguinte ser iniciado. Então, como é que funciona? Eu vou falar para você, vamos verificar a temperatura de interpasse. Ou seja, o soldador foi lá e deu um passe. Primeiro passe. Isso aqui, ó. Vamos desenhar aqui que é melhor. Ó, a nossa junta. Primeiro passe. Soldou, terminou de soldar, mediu a temperatura. Um exemplo, a temperatura de interpasse tem que ser menor ou igual a 250 graus Celsius. Verifiquei a temperatura, está com 240, está aprovado. O cara está lá, o soldador está lá soldando o segundo passe. Estou verificando a temperatura, está menor que 250, está ok. Ele está lá e está fazendo a terceiro passe. Conforme vai aumentando o passe, se ele não parou de soldar, a temperatura da peça vai aumentando. E aí ele tá lá, tá soldando, a temperatura tá chegando a 250, vai passar, vai dar 260. Já manda ele parar de soldar para poder reduzir a temperatura de interpasse, porque o procedimento de soldagem exigiu que fosse menor ou igual a 250 graus Celsius. E a temperatura de pós-aquecimento é a temperatura especificada que a junta soldada deve permanecer durante o período de tempo especificado. Digamos que eu vou dizer para vocês assim, temperatura de pós-aquecimento é de 350 graus Celsius por pelo menos, um exemplo, 30 minutos. Vai ter que se manter fogo, calor aqui, ou por resistência, ou por chama, enfim, com a temperatura de 350 graus Celsius por no máximo, por um período, não por máximo, né, por um período de 30 minutos. Que seria após a execução da soldagem, esse calor para se controlar. Tudo isso é determinado nos procedimentos de soldagem. Temperatura de pré-aquecimento, é a temperatura especificada que o metal de base deve atingir a região da soldagem ou corte imediatamente antes das operações se realizarem, né? Que nem a gente viu anteriormente. Antes de executar a solda, o pré-aquecimento é realizado. Se digamos que a temperatura tem que ser menor ou igual a 150 graus Celsius, aliás, a temperatura tem que ser maior ou igual a 150 graus Celsius, ele vai vir aquecer a junta antes de ser soldada. Antes de ser soldada, essa junta, ela vai ter que estar com a temperatura maior ou igual a 150 graus Celsius, caso esteja especificado isso no procedimento, ok? Isso é a temperatura de pré-aquecimento. Tensão do arco, a tensão elétrica do arco de soldagem, medida em volts. Não se fala corrente de arco ali, né? Que se fala, o pessoal costuma falar muito amperagem. Não é amperagem, é corrente, tá? Isso depois a gente vai entender melhor também.
E tensão é em volts, não é a voltagem. Tá? Não se fala voltagem, a gente está aprendendo termos técnicos. Tensão residual de soldagem. É a tensão residual proveniente de um processo de soldagem. A origem das tensões residuais de soldagem se deve principalmente à contração do material, do material fundido ao resfriar-se. Quando tu solda, né, nós temos o nosso desenho da nossa junta aqui, tá soldando e começa a gerar uma tensão, porque querendo ou não ele está unindo esse material com esse material, essa parte líquida, então gera uma tensão. E essa tensão pode-se fazer um tratamento térmico de alívio de tensões, pode ser inúmeros casos, mas para cada situação é determinado, tá? Tensões térmicas são as tensões do metal resultantes de distribuição não uniforme de temperaturas. Aqui, por exemplo, nós temos lá, teste de produção. Eu vou contar isso aqui. Teste efetuado durante a fabricação ou montagem, com o objetivo de avaliar as propriedades mecânicas, químicas e metalográficas das juntas soldadas, que na impossibilidade de se efetuar uma amostragem realizada em peças de teste, soldadas nas mesmas condições de soldagem de produção. Tá? Isso aí quem vai determinar também é um nível 2, tá? Nesse caso eu determinaria teste de produção, como que seria feito todo esse trabalho. Tratamento térmico após soldagem. Qualquer tratamento térmico. Pode ser um tratamento térmico de alívio de tensões, por exemplo, aqui ó, com resistência elétrica, um tratamento térmico de alívio de tensões localizado. Aqui ó, em volta do corpo, aqui, que nem a gente tinha visto antes, tem resistências elétricas. Digamos que a junta esteja aqui. Isso aqui são os termopares. São os instrumentos de medição que irão verificar a temperatura que está no determinado momento. E depois tem um registrador, que é o qual vai registrar a temperatura em uma carta gráfica com as temperaturas e o tempo de tratamento. Isso também é uma prova de tratamento térmico, que a gente vai aprender mais adiante também. Então, tratamento térmico de alívio de tensões localizado. Tratamento térmico de alívio de tensão de uma região específica de um equipamento ou estrutura, mais utilizado para soldagem. Vareta de solda, o tipo de metal. Então nós temos o tratamento térmico de alívio de tensões localizado, que é o tratamento térmico de uma região específica, né, do equipamento ou estrutura. A vareta de solda, que é um tipo de metal de adição, por exemplo, a vareta do processo de soldagem TIG. Tá? E velocidade de avanço ou velocidade de soldagem, que é a velocidade que se desloca após a difusão. Eu quero deixar claro para vocês que esses termos aí vocês precisam entender, tá? Pesquisem, vejam esse vídeo que eu estou enviando para vocês. Leiam o material, façam os exercícios, pesquisem na internet também, no Google Imagens ali, coloca o que é vareta de solda, o que é tratamento térmico, e coloquem imagens para vocês visualizarem. O mais importante agora é vocês entenderem, vão visualizar e entender o que é cada termo, tá bom? E, de novo, se tiverem dúvida, me mandem uma mensagem que eu vou estar ajudando vocês.